Olá, meus queridos, boa noite, que bom poder estar novamente entrando nos lares de vocês para compartilhar da palavra de Deus, para também saber de que aqui nós estamos bem e vocês aí também. Mais um dia que a gente está vencendo e sei que já já estaremos novamente com a nossa liberdade de ir e vir sem nenhum constrangimento. Porque na verdade nós não estamos presos, na verdade nós estamos colaborando com a saúde, colaborando com os técnicos da saúde, mas ninguém deve se sentir preso. Nós não estamos presos, graças a Deus não estamos. À medida que a gente, em grande necessidade que a gente precisa sair, a gente acaba saindo e não há nenhum problema. Mas é bom no quanto a gente puder ficar em casa, aguardando então que seja liberado pelos os entendidos da área da saúde. Então a gente sai sem nenhum medo de estar desobedecendo alguma lei, algum pedido das nossas autoridades. Então a gente vai com isso compartilhando a palavra de Deus, você aí na sua casa, eu aqui na minha com a Zilene, e nós estamos interagindo através disso que Deus está dando a oportunidade para a gente fazer. Eu fico imaginando se esse isolamento social fosse há uns 15, 20 anos atrás, né? Seria pior ainda, porque nós não teríamos condições de estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Então todas as coisas
contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Que bom saber que o Dieguinho está bem, já está em casa, e louvamos ao Senhor porque o Senhor está cuidando dele. Bom saber também que o pastor Sócrates, o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, também está se recuperando, porque ele foi infectado pelo coronavírus lá no Rio de Janeiro, mas Deus está abençoando. O pastor Alisson, lá do Amazonas, Deus o abençoou, ele já está em casa, que bom. Deus tem curado o seu povo. E vamos continuar orando, clamando pela nossa nação. Houve uma pressão muito grande em cima do presidente da República, mas o Senhor o tem amparado, o povo de Deus tem orado, e eu sei que nós iremos seguir em frente sem haver sérios desequilíbrios dentro também da política do nosso país. Que Deus guarde, que Deus abençoe o presidente, porque a autoridade que ele tem foi dada por Deus, e que ele abençoe a nossa nação. Nós estamos falando sobre os episódios, uma série que eu lancei aí, sobre os episódios de Jericó. Nós tivemos já a introdução na segunda-feira. Ontem nós falamos do primeiro episódio. Quem lembra? Qual foi o primeiro episódio? Quem lembra o capítulo? Eu estou aqui imaginando vocês aí procurando, quem anotou, procurando a anotação, né? Nós falamos ontem sobre a queda da muralha de Jericó, né? O poder humano versus o poder de Deus, e a fortaleza humana versus o poder de Deus. E nós vimos e aprendemos com aquele acontecimento, duas lições preciosas para a nossa vida. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio, que eu fiquei até assim entre dois títulos para esse episódio, e na chamada de hoje que fiz no Zap da igreja e também no grupo de reflexões e no Facebook, eu acabei colocando o episódio 2 com o embate morte versus vida, mas também poderia ser fonte do mal versus fonte do bem. Então nós vamos, aquilo que você achar melhor, você escolhe, e nós vamos hoje ver esse nosso segundo episódio. Então você deve já estar com a sua Bíblia na mão, que nós daqui a pouco vamos ler o texto que trata desse segundo episódio, mas nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor traga ao nosso coração entendimento da palavra, que o Espírito Santo nos ilumine, para que essa palavra faça sentido na nossa vida. A palavra de Deus foi colocada para fazer sentido em nós, para entrar na nossa mente, no nosso coração, e nos moldar conforme o caráter de Jesus Cristo. Então, não é a palavra de Deus, a Bíblia não é um conto de fada, a Bíblia não é um romance, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi colocada por Deus para que nós pudéssemos conhecer aqui quem Ele é, não é? E para que nós também pudéssemos conhecer o que Ele quer de cada um de nós. É pela palavra que nós conhecemos Jesus, é pela palavra que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. É esta palavra que transforma. Essa palavra continua importantíssima na vida do crente, porque Jesus, quando orou lá no seu sermão, que está no capítulo 17 do Evangelho de João, ele ora pedindo que Deus nos santifique na verdade, e ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, sem a palavra de Deus, nós não caminhamos em nada na nossa relação com Ele, na nossa intimidade com Ele. Nós não conseguimos crescer em santidade, porque é ela que nos santifica, é ela que nos purifica. Então, a palavra de Deus, ela deve ser tratada por nós como o salmista diz: eu escondo a tua palavra, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É para isso que a palavra foi
dada para nós, para nos fazer ter comunhão com Deus e obedecer à palavra de Deus. Jesus disse assim: quem me ama, guarda a minha palavra. Então, ela é importante para nós. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos ser seguidores de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu, e essa palavra que tem transformado vidas, essa palavra que nos transformou, essa palavra que nos fez conhecer o Senhor, essa palavra que nos trouxe conhecimento sobre Jesus Cristo, essa palavra que nos fez conhecer o teu grande amor para conosco, em ter nos dado Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós te agradecemos, porque foi ouvindo esta palavra que nós fomos transformados e fomos tirados do império das trevas para o reino da tua maravilhosa luz. E nós precisamos que o Senhor continue nos fazendo entender, compreender a tua palavra, nos fazendo crescer nela, nos fazendo ser santificados pela tua palavra, porque o que o Senhor deseja de nós é que nós nos santifiquemos. O Senhor quer de nós que sejamos santos assim como o Senhor é santo, e é esta palavra que nos santifica. E que nesta noite ela nos torne mais santos, ao recebermos os teus ensinamentos através do texto que nós vamos ler. Aplica esse texto ao nosso coração, faça-nos crescer com esse texto. E aqueles que ainda não têm Jesus, que estão nos vendo agora, estão também compartilhando desse momento conosco, que possam ouvir essa palavra com interesse, com os ouvidos bem abertos, para que ouvindo possam crer, para que ouvindo possam confessar, possam crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra então a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, capítulo 2. E eu vou ler o texto a partir do verso 19, aliás, a partir do verso 18 até o verso 22. Bíblia na mão? Ou celular? No celular você não pode estar usando, porque você tá assistindo, então tem que ser Bíblia na mão mesmo. É Bíblia de papel. Vamos lá? Diz assim, verso 18 do capítulo 2 do segundo livro de Reis. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. A gente precisa voltar um pouquinho no contexto do capítulo 2, né? Você voltando aí, você vai ver que no começo, Deus agora estava já para tomar Elias e Eliseu estava em companhia de Elias. Elias então foi percorrer algumas cidades e a cada cidade que Elias percorria, ele dizia para Eliseu que Eliseu ficasse. E ele dizia: de modo nenhum ficarei, eu vou lhe acompanhar. Então Eliseu não saía do pé de Elias.
E lembrando que quando eles vão para Jericó, eles têm que atravessar o Rio Jordão. E aí Eliseu presenciou, porque também ele atravessou o Rio Jordão, e tinham outros discípulos dos profetas acompanhando Eliseu e Elias e Eliseu. Eliseu enrola a sua capa e toca nas águas do Rio Jordão e diz o texto que o Jordão se abre e eles passam a pé enxuto. Esse foi o último milagre que Eliseu vai fazer. Logo em seguida, Elias conversando com Eliseu, pede a Eliseu que Eliseu lhe fizesse um pedido. E Eliseu vai fazer o seguinte pedido. Eliseu diz assim, vamos ver aqui o pedido. O pedido de Eliseu foi, eu desejo que peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que Eliseu pediu, né? Quem olha assim, esse texto fora do contexto, vai achar, poxa, Eliseu já começa a receber o lugar de Elias e querendo ser maior do que Elias. Mas essa expressão de Eliseu não é porque ele queria ser maior do que Elias. O que Eliseu queria era ter a legitimidade de ser o sucessor de quem ele ia ser sucessor. Ele ia ser sucessor do grande profeta Elias. E ele queria ter essa legitimidade. E era costume na família judia que o filho mais velho tinha o direito da herança dobrada. E ele aqui tem Elias como seu pai. Os discípulos profetas tinham o profeta professor como seu pai. E ele então pede, já que ele ia ser o sucessor de Elias, ele pede então porção dobrada do espírito de Elias. E interessante que quando o carro de fogo vem e toma Elias, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E aí Elias não foi mais visto e começou dessa maneira o ministério de Eliseu, sucedendo o profeta Elias. Há também nesse capítulo 2 o relato dos discípulos dos profetas pedindo autorização a Eliseu para irem procurar, para saber por onde tinha ficado Elias. Eles acharam que Elias tinha sido deixado em algum ponto alto ali daquele monte ali de Nebo, de Pisga, por ali, porque eles estavam ali nas campinas do Jordão, em Jericó, e eles pediram, Eliseu achou que não devia, mas depois eles insistiram e constrangido, Eliseu deixou que eles fossem. Eles percorreram, não acharam nada, porque não ia achar mesmo, porque Elias foi levado para o céu, e ao voltarem, eles se deparam com Eliseu, e eu imagino Eliseu dizendo, eu sabia que vocês não iam encontrar nada, porque Elias não está mais entre nós. E ao voltarem para Jericó, porque Eliseu ficou na cidade aguardando, ao voltarem eles se deparam com o primeiro obstáculo pós-Elias, ou o primeiro obstáculo no ministério de Eliseu. Vamos lembrar que ontem nós falamos que Josué, ao tomar a cidade, vocês estão lembrados ainda, né, de ontem, ao tomar a cidade, o que Josué fez juntamente com todos os seus soldados e todos os que estavam ali, com todos os hebreus? Eles lançaram sobre Jericó o quê? Uma maldição. Eles amaldiçoaram a cidade de Jericó.
E depois nós falamos também que séculos depois apareceu um homem chamado Hiel de Betel, e ele então resolve reedificar, reconstruir Jericó, e na reconstrução morre o filho primogênito e morre o filho mais novo, assim como havia sido predito por Josué. Mas morreu o primogênito, morreu o mais novo, ele reconstruiu a cidade, mas a maldição continuou ainda na cidade. A cidade ainda era amaldiçoada. E os homens de Eliseu, então, olham para a situação da cidade e eles vão dizer assim, eis que é bem situada a cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Um lugar que a água é ruim e a terra não produz nada, quem é que vai ficar lá? Quem é que vai querer morar no lugar desse? Não? Então, nesse porém esconde o desejo dos discípulos do profeta, que era sair fora, procurar um outro lugar, porque ali eles não teriam condições de habitar. Então o que eles queriam, na verdade, dizer para Eliseu é: vamos embora daqui, aqui tem problema. Vamos embora. Eles não estavam dispostos a enfrentar o problema. Só que Eliseu agora, ele estando escolhido por Deus para ser o profeta, ele tem uma outra visão. Ele olha para o problema com uma outra visão. E ele então chama os discípulos dos profetas e pede: vamos fazer o seguinte, traga aqui para mim um prato novo e um pouco de sal. Está aí no verso 20. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Ele recebe aquilo e ele sai até o manancial, conforme está no verso 20, no manancial das águas, e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Quem já teve a oportunidade de ir a Jericó, a gente sempre tira uma foto. Quem vai a Jericó, perto da entrada da Jericó, do sítio arqueológico da Jericó antiga, né? Que não tem mais ela ali, somente o sítio arqueológico, onde eles estão fazendo escavações. Ali bem perto da entrada tem a fonte. Nessas chamadas que eu faço aí para os episódios, é nessa fonte, que é chamada Fonte de Eliseu. Não foi exatamente ali que fez, porque ninguém sabe exatamente qual foi o lugar, mas ficou um marco ali na cidade, na entrada da cidade, das ruínas da cidade antiga de Jericó, ficou então o marco ali daquilo que aconteceu de importante no ministério, no início do ministério de Eliseu naquela cidade. E as águas ficaram, então quem vai lá pode pegar a água lá da fonte de Eliseu lá e botar na boca, que a água é potável, a água ficou curada. Deus resolveu o problema e por conta da água ser curada, a terra ficou fértil. Porque o problema da terra estéril era porque a água não servia. E quando Deus renova essa água, Deus cura a doença da água, Deus cura a maldição que estava na água, também a terra ficou abençoada. E ali, quem vai lá vê que ali é abençoado por Deus aquelas campinas no Vale do Jordão. O que nós aprendemos com esse episódio, com esse segundo episódio? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre não fugir dos problemas. Os discípulos dos profetas queriam largar a cidade para lá, abandonar a cidade,
ela era amaldiçoada, não tinha mais jeito, então eles queriam fugir do problema que estava diante deles. E aqui, com a atitude de Eliseu, nós aprendemos que não devemos fugir dos problemas. Nós aprendemos que os obstáculos, eles são feitos para serem transpostos. Quantas pessoas têm fugido dos problemas e não têm solucionado a questão da sua vida porque ela foge do problema, mas o problema não foge dela. Aonde ela vai está o problema. E ela precisa aprender a enfrentar o problema. E quando eu estava olhando nessa primeira lição que veio ao meu coração sobre esse episódio, eu lembrei das Olimpíadas. E há uma modalidade do atletismo que é corrida com barreiras, corrida com obstáculos. E o que acontece quando o atleta pula um obstáculo, quando o atleta ele resolve desviar ou não consegue encarar o obstáculo? Ele é imediatamente desclassificado. Porque ele tem que ultrapassar, ele tem que vencer aquele obstáculo. Ele fica desclassificado. Todas as vezes que nós deixamos de enfrentar os nossos problemas, nós estamos sendo desclassificados na nossa caminhada na vida. Então, primeira coisa, problema é para ser enfrentado, obstáculo é para ser transposto. Eliseu enfrentou o problema. Os discípulos dos profetas queriam sair fora. Ele disse, não, vamos enfrentar o problema. Ele enfrenta o problema. E ele pede que eles trouxessem um prato novo e enfrenta o problema. O que você tem que tem esterilizado a sua vida? O que você tem que tem trazido águas amargas águas más ao seu coração? E você precisa enfrentar o que tem causado. Qual é o problema disso? E você tem que pedir ao Senhor que lhe dê graça, que lhe dê entendimento para que você enfrente o problema. Então não fuja do problema. Não coloque porém, mas enfrente. A segunda lição que nós aprendemos: os problemas também não são para ser administrados. Tem gente que camufla o problema. Não corre do problema, mas camufla. Fica ali com o problema, como que administrando o problema. É como aquele camarada que ele tem o cheque especial, tem um cartão de crédito, ele estoura um no mês, no outro mês ele estoura o outro para cobrir o que ele estourou no mês anterior, e ele vai camuflando o problema, ele vai administrando o problema, ao invés dele parar e ver qual é a fonte daquilo que está trazendo o problema, qual é o desequilíbrio que ele está tendo na área econômica e resolver, mas ele fica tentando administrar problema. Nós não podemos administrar problema na nossa vida. Nós não fomos feitos para isso. Nós temos que encarar o problema, temos que resolver o problema sem administrar o problema. Porque nós vamos criar, com a administração de problema, muitos outros problemas juntos. Então, eles precisam ser tratados e não administrados. Trazei-me. Começa o tratamento. Trazei-me. Vai trazer então as ferramentas para tratar desse problema. Trazei-me um prato novo com um pouco de sal e ponde nele sal. E diz o texto que ele saiu até o manancial das águas e deitou sal nele. Ele vai tratar. Ele não vai administrar. Ele trata. Ele não disse, vamos ver se alguém inventa um filtro aqui para filtrar essa água. Não, vamos
atacar o problema. E ele vai aonde estava o problema e ele então joga sal na água. E ele joga o remédio, que era o sal, naquela água. E eu quero perguntar para você, em que na sua vida precisa de tratamento? Em que na sua vida, em que área da sua vida precisa do sal de Deus? Será que é algum pecado escondido? Falta de perdão? Será que você carrega na sua vida, carrega no seu coração amargura, ressentimento, ódio, desilusão, tristeza, raiva, que tem feito com que saia de você água má? Sabem o que diz o salmista no Salmo 32, verso 3? Ele vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto ele tentou administrar, tentou esconder, tentou conviver com o seu problema, ele está dizendo que ele começou a enfrentar problemas físicos, ele começou a ficar doente. Começou a água má começou a tomar conta. E ele começou a ficar estéril naquilo que ele tinha que viver de melhor diante do Senhor e diante das pessoas. E o que ele fez? Ele partiu para a cura do problema. Ele partiu para resolver o problema. E ele vai dizer: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ele ficou curado, ele ficou restaurado. Então, ele reconheceu, ele enfrentou o seu pecado, ele, enquanto quis administrar, ele viu que não era assim que devia viver, porque ele estava ficando doente, e então ele resolve fazer o tratamento, e o tratamento foi diante de Deus, confessando o seu pecado. Então, a primeira lição é: não fuja do problema. A segunda lição é: os problemas não devem ser administrados. E agora a terceira lição: o tratamento precisa acontecer. Tem gente que vai no médico e o médico diz: olha, você precisa fazer um tratamento. E ele vai embora e nunca mais volta no médico e não faz o tratamento. E o médico disse qual é o problema e disse tudo que ele precisava saber, mas na hora de fazer o tratamento ele não fez. É preciso fazer o tratamento. O tratamento precisa acontecer. Você imagina se Eliseu recebesse aquele prato novo com o sal e ficasse parado ali, satisfeito. É igual aquele doente que o médico manda ele comprar o remédio, ele compra o remédio, mas não toma. Você comprou o remédio? Comprei. E aí? Mas não tomei. Seria a mesma coisa que Eliseu fizesse? Com o prato novo na mão e o sal? E ele não fosse até o manancial para então proceder o tratamento. Então o tratamento precisa acontecer. Deus fala ao seu coração: permita, procure o tratamento. Tornei saudáveis estas águas, diz o Senhor. Já não procederá daí morte nem esterilidade. A cura acontece porque o tratamento foi feito. Quando aceitamos o tratamento de Deus, meus queridos, pode estar certo que Ele vai curar. Quando o povo de Israel, na oração dita por Salomão, e Salomão diz: quando esse povo pecar, quando esse povo desviar do seu caminho, quando o povo fizer isso e fizer aquilo, e esse povo vier aqui no templo, voltar-se para o Senhor e procurar o Senhor e confessar o Senhor. E a resposta de Deus foi esta: Salomão, eu ouvi a tua oração. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se esse povo procurar tratamento, se esse povo me procurar para receber a cura e deixar que eu trate esse povo, eu vou então perdoar os pecados desse povo e vou sarar esse povo. Você quer ser sarado? Você precisa aceitar o tratamento de Deus. O sal simboliza o poder da palavra de Deus em proceder cura. O prato novo simboliza que uma vez curados em Jesus, nós ganhamos nova vida. Tudo se torna novo. A água má é substituída pelo Espírito Santo em nós, que diz, o próprio Jesus disse que ele é água viva e que vai nos fazer jorrar, transmitindo vida por onde nós passarmos. Seremos rios de águas vivas. Então, esta água má é substituída pela água viva que nos faz transmitir vida por onde nós passamos. O vaso, aqui o prato, que também pode simbolizar o vaso, que era velho, conservando nele esterilidade, ele se torna novo e produtivo, produzindo, como Jesus diz, aquele que a palavra, a semente cai em boa terra e que recebe, ele se torna uma pessoa nova e começa a produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Meus queridos, Deus trata a água má que flui do coração humano. Eu me lembrei daquilo que Jesus Cristo disse, certa ocasião, no seu ministério terreno. Ele disse que é do coração que vem todo o mal do homem. É do coração. Mentira, falsidade, prostituição, adultério, idolatria, homicídios. E é por isso que o coração do homem precisa ser tratado, precisa de tratamento. E o médico é Jesus. Certa vez ele disse: eu vim para tratar os doentes. Ele disse para os religiosos da época: os sãos não precisam de médico. Quando eles censuravam Jesus, porque Jesus sentava com os pecadores, Jesus falava com as prostitutas, Jesus falava com os publicanos, e eles censuraram Jesus. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E o apelo de Deus é sempre esse: filho meu, dá-me o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. É o coração que precisa ser transformado. O coração é a fonte da vida e Jesus é quem cura o coração. A palavra tem o poder de purificar. Aqui ele é simbolizada pelo sal, o poder de purificação. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o resultado da ação de Deus. Olha que coisa interessante. Aquela cidade que havia sido amaldiçoada por Deus pela boca de Josué, agora ela recebe do mesmo Deus a bênção. Ela recebe do mesmo Deus a cura. Que maravilhoso! Quando a gente olha para a nossa situação, nós vamos ver que ao pecar, Adão trouxe o que para a humanidade? Adão trouxe maldição. Ele trouxe maldição para os homens e maldição para a terra. Em consequência disso, dessa maldição, ele foi expulso da presença do Senhor. Deus, então, manda Jesus ao mundo, o novo Adão, dando cura a todo que nele crê. O tratamento agora é em Jesus. E ele dá cura a todo que crê e fazendo do velho
novo. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, pela ação de Deus, Jericó criou vida. Pela ação do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E teve Eliseu a sua experiência do seu primeiro milagre, que Deus usa o profeta, dando aí diante dos discípulos dos profetas a legitimidade de que ele havia realmente recebido de Elias o papel e a posição agora do profeta de Israel. E pela ação de Deus em Jesus, ele nos dá vida. Você tem a vida de Jesus. Jesus já curou as águas más do seu coração. A sua vida saiu da esterilidade, você tem produzido frutos para o Senhor. Você tem produzido a 30, 60, 100 por um. Se você tem feito isso, glorifique o nome do Senhor e faça ainda mais. E se você não tem feito, pense se você não está precisando ser curado. Pense se na sua vida não está tendo aí uma fonte de águas más que está fazendo a sua vida ser estéril espiritualmente. E você que ainda não tem Jesus, saiba que Ele veio para transformar a fonte da sua vida, transformar isso que está no seu coração de mal, de ruim perante o Senhor. O Senhor disse que todos nascem com o mal no coração. Não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. E Jesus veio para tratar esse problema em nós. E você precisa também se dobrar diante dessa verdade. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o seu coração, que Deus nos dê crescimento e que esta noite o Espírito de Deus tenha nos feito entender essas lições deste segundo episódio de Jericó. As águas más tornaram-se águas boas e a terra estéril tornou-se produtiva. A sua vida também pode ser uma vida de bênção e uma vida produtiva. Que Deus abençoe. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor continua realizando a cura em cada um que crê, a cura em cada um que enfrenta o problema, a cura em cada um que busca no Senhor o tratamento. Que o Senhor continue nos curando, que o Senhor continue, ó Deus, tirando todo e qualquer veio de água má dos nossos corações e que a nossa vida seja uma vida produtiva para a glória do Teu nome. E aqueles que estão me vendo e me ouvindo nesse momento possam considerar a palavra de Deus no seu coração para que também permita ser tratado por Jesus, pelo Espírito Santo, tirando do seu interior a fonte de águas más, colocando a fonte de água viva pela presença do Teu Espírito Santo e tendo uma vida produtiva para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida e que você tenha uma noite abençoada. Deus abençoe e boa noite.
Muito bem, amanhã, se Deus permitir, 19h30, o terceiro episódio. Tchan, 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 tchan. Tchau, boa noite.